Fala pessoal, voltamos aqui com o Pastor Tibério, né? Seja novamente, pastor, muito obrigado por você ter topado estar conosco aqui falando sobre cultura, né? Sobre os valores cristãos. E para continuar nosso papo, pastor, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse equilíbrio, entre fé e crença com relação à cultura, né? Como é que eles interagem, né? A fé e a cultura eles interagem. Muito bem, é possível nós interagirmos com a cultura, né, sem comprometer a nossa fé. Nós não podemos estar nos isolando, nós não podemos estar nos afastando, né? A gente precisa interagir, mas interagir com equilíbrio. Tem que haver uma moderação para que assim a gente não venha a se afastar daqueles que estão ao nosso redor e nem assim comprometer a nossa fé, a nossa crença na pessoa do Senhor Jesus. Então, como é que nós podemos interagir? Né? Primeiro, com discernimento, com crítica, né? No sentido da gente fazer uma leitura daquilo que está ao nosso redor à luz das Sagradas Escrituras. Devemos estar consumindo, né, determinadas manifestações culturais de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela coloca para nós. Né? Ouvir determinadas músicas, filme, apreciar determinadas artes que não venham a deixar de lado os valores que nós temos como cristãos. Então, discernimento, com senso crítico, analisando, e isso é muito importante, Fábio, porque as coisas, as mensagens, elas são passadas de forma sorrateira, Sim. né? Nos filmes, na música, na arte, e aí a gente precisa ter muito discernimento para fazermos essa avaliação daquilo que está ao nosso redor. Né? Porque a gente não pode simplesmente anular, simplesmente nos afastar, usar aquele discurso que é do diabo, né? Como alguns religiosos, alguns líderes falam por aí afora, mas tendo discernimento, né? Tendo o senso crítico. Uma outra forma é participar de uma forma ativa da cultura, mas não passiva. Em vez de simplesmente consumir a cultura, é possível, né, criar ou contribuir para que ela, de maneira clara, ela venha a refletir os valores de Deus, os valores bíblicos. Né? Não é somente receber, é dar, é passar através da arte, através da música. Quantas músicas por aí afora têm uma mensagem cristã, uma mensagem bíblica? Então, é participar de uma forma ativa e não passiva. Uma outra questão que eu coloco aqui é não assumir uma postura de conformismo. Né? E aí a gente volta para o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Quando o autor sagrado ele nos chama para avaliarmos e para não nos amoldarmos aquilo que está diante de nós. Nós não podemos nos conformar, né? Ir na onda, ir com a maioria, né? Para sermos aceitos, né? Em determinados grupos sociais. Então, evitar o conformismo. Né? Então, realmente, o diferente, o ser diferente é legal, é bacana, mas o diferente respaldado nas Sagradas Escrituras, para que assim a gente possa influenciar positivamente aquilo que está ao nosso redor. Interessante você falar sobre que a gente tem que estar ativamente, né?
porque a gente está até conversando, né? Eu e a Ilza, a gente vem quando vai para alguns espetáculos de teatro e você vê que os teatros eles foram dados para a cultura secular, né? Você vê poucas obras com os valores cristãos que estão estrelando, por assim dizer, né? E que como é tão dado para eles que eles fazem o que querem. A visão de casamento entre homem e mulher é deturpada, né? A visão de filhos é deturpada. Toda essa visão secular é expressa dentro dos teatros. Enquanto foi dado para eles, eles fazem, né, tanto obras de filmes e outros pontos que são deixados para eles, né? E aí, quando a gente tem uma percepção desses valores que estão sendo passados, a gente tem a grande oportunidade de fazer questionamentos, né? Vez por outra, quando a gente está assistindo algum filme, né? Meus filhos estão assistindo algum filme, né? Alguma série, né? Minha esposa. Então, há alguma cena lá que me chama a atenção, então eu peço para eles pararem, pausarem e para a gente refletir sobre aquilo. Será que está correto? Né? Que mensagem o filme, né? A série, a música está passando? Né? O que é que a Bíblia diz? Né? Sim. O que é que a Bíblia mostra para nós com respeito a determinadas atitudes que devemos ter? Então, a gente realmente precisa estar muito atento, né? Nós não podemos jogar tudo na lata do lixo, né? A gente não pode jogar água suja com a criança, né? Sim. A gente precisa descartar aquilo que realmente não condiz com valores bíblicos e ficar com aquilo que é precioso, aquilo que é cristão, né? Porque, abrindo só um parêntese, Fábio, a gente precisa entender que a arte, a beleza da arte, né? a música, a harmonia, você assistir uma orquestra sinfônica, quando você também contempla a natureza, tudo isso deve nos levar a glorificar a Deus. A boa arte, a boa música, uma boa interpretação, uma ciência que realmente vai trazer benefícios para a sociedade, tudo isso é bênção de Deus, sabe? É Deus que capacita o homem, é Deus que instrui o homem, Ele é o pai da ciência, né, nesse sentido, de dar inteligência. Então, a gente deve, por outro lado, ver a boa mão de Deus agindo, né, nesses valores, né, nessas manifestações culturais. Agora, é claro, estando atento àquilo que está sendo passado, né? E aquilo que realmente não condiz com as Escrituras, e para que a gente tenha essa percepção, a gente precisa conhecer a verdade, a gente precisa ter tido uma experiência de conversão, porque caso contrário, a gente não vai ter esses sensores. As coisas vão passar batido. Sim. Então, assim, o cristão realmente transformado, salvo, regenerado, então ele vai ter essa luz de alerta na sua mente quando assistir, ouvir alguma coisa no seu dia a dia. Queria perguntar, pastor, polêmico, a gente já vai. E o The Chosen, pastor? E o The Chosen? Pode ou não pode assistir o crente? Rapaz, olha, eu sou sincero, eu assisti alguma coisa, sabe? Eu não acompanhei, né, todos os episódios, sabe? Então, pelo que eu assisti, eu não vi nenhum problema, sabe? Então, eu não sou, não tenho essa postura de dizer que não assista, que não... Até porque, assim, rapaz, eu tenho uma dificuldade, assim, não sei se... eu não tenho muita paciência de estar assistindo episódios após episódios, série, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Eu não sou muito fã de filme, sabe? Ao contrário da Val, dos meus filhos. Eles até cobram mais a minha presença
em assistir essas séries. Mas, com respeito a esse seriado, assim, no que eu vi, isso não contraria em nada a fé cristã, não vejo nenhum problema, né? Embora alguns encontrem, né? Eu respeito, mas por eu não estar muito a fundo, acompanhando, assistindo, analisando, então eu não tenho nem tanta autoridade para falar, mas avaliando aquilo que eu assisti, pouco que eu assisti, eu achei fantástico. E já caminhando aqui, eu queria falar que sobre qual é o problema, né? Se é um problema, a relação entre a relação do isolamento mesmo, né? Eu sou crente, eu vou me isolar porque eu não quero me contaminar com tudo que está sendo posto, né, no mundo, assim. Qual é o problema, vai se há algum problema em assumir esse papel? Falar um pouco sobre isso. Ok. Veja que o cristão, ele é chamado a estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Como nos diz, né, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículos 15 e 16. Né? O próprio Senhor Jesus, ele rogando pelos seus discípulos, né? O capítulo 17 fala da oração sacerdotal. Jesus ora para que possamos estar no mundo, mas que não venhamos a ser do mundo. Né? Então, isso implica em uma presença ativa, né? Mas também uma postura crítica, né? Que resiste aos aspectos de cultura que contradizem os valores cristãos. Né? É o que a gente sempre está pontuando aqui. Né? Eu estou no mundo, né? Mas, assim, eu não estou ligado aos valores, às crenças, às posturas, aos costumes que batem de frente com aquilo revelado pelas Escrituras. Então, eu tive um colega no seminário que ele se dizia ET. Eu sou um extraterrestre. Né? Então, assim, ele, não sei se brincando ou falando sério, mas ele tinha, assim, uma conduta bem diferente dos demais. Né? Ele não convivia, assim, naqueles momentos sociais. Ele, não sei se ele assumiu essa postura ou se ele queria contrariar, mas usando essa ilustração, essa situação que eu vivi dentro do seminário, a gente percebe que tem muitos que realmente se afastam da família, que não professa a mesma fé. Sim. E há até uma pesquisa, eu não recordo que instituto fez essa pesquisa, que um cristão, após a sua conversão, dentro de 3 anos, depois de convertido, ele já terá perdido todos os contatos com pessoas não cristãs. Né? É claro que a gente passa a frequentar ambientes diferentes. Sim. Mas, no entanto, nós não podemos perder de vista a nossa missão. Né? Nós não podemos simplesmente nos isolar dessas pessoas. Né? Então, nós realmente devemos estar presentes neste mundo, mas com uma missão dada por Deus. Né? Devemos estar nos santificando, devemos estar crescendo espiritualmente, nos alimentando espiritualmente e influenciando o meio no qual nós estamos inseridos. Né? Então, aquela ideia da Idade Média, dos mosteiros, do isolamento, a superioridade da vida religiosa e a vida secular como algo
totalmente contrário à vontade de Deus, né? Essa visão acabou. Esse dualismo entre o sagrado e o profano. Isso, justamente. Então, assim, quanto mais crente nós nos tornamos, mais presentes na sociedade devemos estar, com o intuito de influenciar, com o intuito de passar os valores cristãos, viver aquilo que Deus realmente deixou para nós, né? E Jesus foi o grande exemplo disso, né? Jesus ele era criticado pelos religiosos da época, né? Pelos fariseus, pelos saduceus, exatamente porque ele convivia com a escória da sociedade, vamos dizer assim, com os pecadores, né? Ia para a casa deles, mas não comprometia a sua missão, né? Então Deus ele precisa nos dar graça nesse sentido, para vivermos essa fé dentro do nosso local de trabalho, né? Interagindo com essas pessoas. E eu quero lhe dizer uma coisa, Fábio. Nós estamos vivendo uma época muito diferente de nossas vidas, no sentido de que estamos cercados de pessoas carentes, pessoas desorientadas, pessoas com sede de algo transcendental, vamos dizer assim. E aí, eu e você, todos nós, né, temos essa missão de levar essa mensagem de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Porque estamos vivendo numa sociedade que está perdendo gradativamente os valores, a sua importância, né? A vida está perdendo o seu valor, a família está perdendo o seu valor. E nós somos a esperança do mundo. Nós, que eu falo, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a esperança desse mundo. Nós fomos resgatados, nós fomos transformados, atraídos pela graça de Deus para trazer esperança para este mundo. E nós não podemos perder as oportunidades. Verdade. Você falou do que o cristão ele tem que estar inserido, né? Ativamente. Isso me lembrou que se o crente ele não assume, né, os maus eles vão assumir. Ou seja, isso tem que ser um alerta para a gente estar disposto também a estar, como você falou até no começo, ser essa graça temperada com sal, né? Estar ativamente, né, nesses lugares, né? Não no sentido de você estar lá disposto, trazendo os valores cristãos que está intrínseco ao seu ser, né, a quem você é, com uma forma de trazer a ministração do Evangelho de Cristo, né? Não como sendo ET, porque isso até impede você, né, como esse seu amigo lá do seminário, que você estava em comunhão com os próprios irmãos, estava perdendo essa oportunidade. Ele vivia isolado, realmente. E aí, aproveitando a sua colocação, a gente precisa de cristãos em posições de destaques na sociedade, seja na escola, né, seja no grupo gestor da escola, na universidade. Precisamos de professores cristãos, né? Precisamos de cristãos verdadeiros dentro da política, no mundo dos negócios, enfim. A gente precisa de homens e mulheres comprometidos com a verdade do Evangelho, nesses vários pontos da nossa sociedade. Não que isso vai trazer salvação, pelo contrário, mas é o mais fácil, né? Um ambiente mais fácil. Nossa salvação e o nosso mundo terreno, ele vai ser permeado de muitos desafios, mas a gente tem que lembrar que o senhor falou, a gente não pertence à nossa pátria celestial, né? E a gente está vivendo assim uma situação muito difícil, porque, embora aqui no Brasil, levando em consideração o Brasil, a cada censo, o número de evangélicos tem aumentado, né? E aí a gente precisa avaliar que transformação nós estamos produzindo na nossa nação. Verdade. Né? Porque quando a gente vai para o século XVI, século XVII, quando houve o grande despertamento, quando houve a reforma e muitos homens de Deus foram usados para resgatar os princípios, os valores da palavra de Deus,
houve um impacto não somente em suas vidas, mas na sociedade. Quando você vai para Genebra, né, a Genebra da época de João Calvino, aquela sociedade ela foi impactada. Quando você estuda a história dos avivamentos, Jonathan Edwards, ele também impactou o seu meio e muitos outros, né? Então, a gente precisa realmente de homens e mulheres comprometidos com Deus, e não somente comprometidos com Deus, mas também com a sociedade, no sentido de testemunhar para a sociedade e de sermos usados por Deus para mudar o meio no qual nós estamos inseridos. É isso. Pastor, para encerrar, eu queria que o senhor falasse só o que o senhor deixaria de conselho, né, referente a esse tema para quem está nos assistindo. Porque, olha, para que a gente possa realmente viver numa sociedade pós-moderna, onde os valores têm sido bastante deturpados, né, pelas sucessivas transformações que nós temos presenciado, precisamos investir na nossa vida espiritual. Precisamos ter uma consistência na nossa relação com Deus. Então, o conselho que eu dou é que a gente realmente busque intimidade com Deus. E algumas disciplinas espirituais estarão nos ajudando nesse sentido, de nós termos uma vida de oração, não é? Sim. De comunhão com Deus, de oração, de fato, buscando Deus, buscando o direcionamento de Deus. Precisamos também, além da oração, de uma leitura sistemática das Sagradas Escrituras. Lendo as Escrituras e meditando nas Escrituras. Isso diariamente. A sociedade ela vive uma correria assim, sem igual, que muitas vezes vai atropelando algumas práticas que são assim, fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então, leitura e meditação nas Sagradas Escrituras. Um terceiro conselho que eu deixo é a participação na igreja, o estar se congregando. Sim, não é? Infelizmente, nós estamos percebendo que, como muitos falam por aí afora, que a igreja que mais cresce é a dos desigrejados. Muitos estão abraçando aquela igreja virtual em detrimento da igreja real. Precisamos estar nos congregando. Por quê? Porque através da interação na igreja, na participação na igreja, nós estaremos sendo fortalecidos espiritualmente. Nós não podemos desenvolver a nossa espiritualidade de forma isolada. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, participando da igreja. Um quarto conselho que eu quero deixar aqui engajando-se nos ministérios da igreja. Por quê? Porque Deus ele nos capacitou com dons espirituais. Então, não seja simplesmente um frequentador de igreja. Perceba quais são os seus dons para que você possa estar usando em benefício do corpo de Cristo. Não é? Então, eu penso que dessa forma nós vamos estar vivendo a nossa espiritualidade nessa sociedade secular, nessa sociedade que tem andado contrária aos princípios e valores das Sagradas Escrituras. É isso. Pessoal, foi isso. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez o senhor está conosco, topando bater esse papo sobre cultura. Se puder falar, pastor, novamente, você está pastoreando, quais são os dias de culto lá? Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui participando desse bate-papo tão edificante, tão agradável. E nós estamos pastoreando na Igreja Presbiteriana Vila Mar, é uma igreja que faz parte do Presbitério de Fortaleza, e os nossos cultos acontecem na terça-feira, 19h30, culto de oração,
Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de doutrina. Domingo, pela manhã, 9 horas, a nossa escola bíblica dominical e o culto dominical acontecendo às 18h30. Eu posso dizer o endereço da igreja? Sim, por favor, fica à vontade. Pronto. A nossa igreja fica na Avenida Leite Barbosa, 1050, Cais do Porto. Olha, você chegando na frente da igreja, você vai ter a visão mais linda que você possa imaginar. De frente para a praia do Titanzinho, Igreja Presbiteriana Vila Mar, e vamos estar felizes com a visita dos nossos queridos irmãos e amigos. E você que mora aqui pela região do centro, né? Nossos cultos são nas terças-feiras também às 19h30, culto de oração. Aos domingos a gente tem um culto às 9 horas e também a escola bíblica às 10h30 e às 18 horas também um culto de Deus no período vespertino. Você que está procurando igreja séria, vem nos visitar. Se você mora pela região ali do Cais do Porto, venha visitar a Igreja Vila Mar. E vejo você no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu!